Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 313, nós vamos meditar os capítulos 16 e 17 de Atos dos Apóstolos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria revê-lo, que alegria estarmos juntos novamente. É muito bom, durante esse ano, nós reservarmos parte do nosso tempo para lermos a Bíblia toda. Parabéns àqueles que estão conseguindo ler a Bíblia toda. Parabéns também àqueles que neste ano estão conseguindo ler e meditar o Novo Testamento. Estamos no livro que nos apresenta a primeira história da igreja, que nos mostra que Deus, ele salva a humanidade através da história. Durante a história, Deus ele vai se revelando. O ápice, o cume da revelação acontece em Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Jesus, a igreja passa a ocupar aquilo que era a missão de Jesus. A missão de Jesus que era propagar a boa nova a todos os povos. Jesus, ele começa na Terra Prometida, na Terra Santa, e aí ele deixa muito claro que os seus apóstolos, que eram também seus amigos, deveriam ir até os confins da terra. E assim a igreja, progressivamente, ela vai crescendo e vai se expandindo. Começa em Jerusalém, depois ela continua avançando em Israel e ela alcança os confins de toda a terra. Primeiro ela começa com os judeus, depois que eram convertidos ao cristianismo. Lá no capítulo 6, nós percebemos que existem alguns diáconos que foram ordenados. Esses diáconos que eram possivelmente de tradição judaica, mas que viveram, alguns deles nasceram fora de Israel. E aos poucos o cristianismo também vai alcançando terras pagãs, terras gregas. Isso começa a ficar ainda mais claro depois das viagens apostólicas de São Paulo. Essas viagens que começam no capítulo 13. Uma chave, um marco, uma divisão de águas em Atos dos Apóstolos, na história da igreja, ali foi aproximadamente no ano 49, é aquilo que nós chamamos de Concílio de Jerusalém. O que era o Concílio de Jerusalém? Começou a acontecer, nós vimos isso ontem, começou a acontecer alguma divisão, começou a ter alguns conflitos internos na igreja. Um grupo de pessoas que estavam em Antioquia, mesmo local que estava Paulo e Barnabé, eles começaram a dizer àqueles que se convertiam: vocês estão se convertendo, para serem cristãos, primeiro precisam ser circuncidados. Paulo e Barnabé discordaram: não, isso daqui não faz parte da tradição cristã. E aí houve um conflito, eles vieram para Jerusalém, e onde foi decidido depois, teve uma carta apostólica dizendo que eles não precisavam guardar a circuncisão. Tinham que evitar comer carne sacrificada aos ídolos, carnes com sangue, que tivessem relacionamentos ilegítimos, também adoração de ídolos, mas em nenhum momento a circuncisão. Para mim, muito mais do que a abertura aos pagãos, o Concílio de Jerusalém é um grande sinal que havia uma igreja com comunidades diferentes. Se houvesse muitas igrejas e cada uma independente da outra, ali em Antioquia, quando tiveram problemas, Paulo, ele mesmo poderia decidir: olha, nós vamos por esse caminho, isso é certo, isso é errado. Não, desde o começo, a unidade da igreja desde o começo é uma referência, é um valor inegociável. Quando eles começam a ter problemas, todos eles voltam para Jerusalém e a partir de Jerusalém a decisão é tomada. A igreja estava em vários lugares do mundo, mas a igreja ela continuava respeitando a hierarquia apostólica. É como em uma família organizada onde tem o avô, onde tem os pais. Eles são os responsáveis
pelas decisões e a referência onde a família se encontra. Então, muito ao contrário do que muitos protestantes dizem, no começo existiam várias igrejas, tinha a igreja de Jerusalém, tinha a igreja de Antioquia, tinha a igreja de Tessalônica e cada um tinha vida própria. Não, elas não tinham vidas próprias. Quando surgiram problemas, conflitos, os apóstolos, os missionários se reuniram, rezaram, discerniram, Pedro levantou a mão, ficou em pé e decidiu. Então, a igreja, na diversidade, mesmo na expansão, ela continuava una. E essa unidade da igreja, ela continua através da sucessão apostólica. Cada uma das sedes apostólicas, seja na Grécia, seja na Síria ou até mesmo em Jerusalém. Cada uma dessas sedes apostólicas tem um sucessor dos apóstolos, que chega até os dias de hoje, onde existe um bispo legitimamente ordenado. Isso nós chamamos de unidade na diversidade. Isso nós chamamos de sucessão apostólica. Então, que fique muito claro, o Concílio de Jerusalém mostra a nós que a igreja, ela mantinha a sua unidade, mesmo tendo se espalhado em territórios ao redor de todo mundo. Irmãos e irmãs, gostaria de começar pelo final do capítulo 15. Aqui tem uma informação importante, uma informação sobre Marcos. Quando nós estudamos São Marcos, nós vimos que possivelmente a última ceia aconteceu na casa dele. Ele tinha como primeiro nome João, e nós vimos aqui no capítulo 12 que ele passou a ser missionário junto com Barnabé. Então nós tínhamos Barnabé e nós tínhamos também Paulo e Marcos. E aí o texto diz assim, nós vamos ver aqui um conflito que aconteceu quando Marcos ele deixa o grupo, e aí acontece um conflito por causa de São Marcos. O texto diz assim a partir do versículo 36. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades, onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então agora é o momento de, até aqui nós expandimos, fundamos muitas comunidades, agora é o momento de nós voltarmos para ver como essas comunidades estão. Então era o momento aqui, não de fundar novas comunidades, mas no final do capítulo 15, era o momento de fortalecer aquelas que já existiam. Mas, e aí o texto diz, mas Barnabé queria levar consigo também João, cognominado Marcos. Então, todas as vezes deixa claro que era João Marcos. Barnabé queria levar ele consigo. Possivelmente Marcos era primo de Barnabé. Enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Então tem um versículo ali no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos que diz que Marcos ele pega e volta para Jerusalém. Então Marcos aqui parece que sempre mudando aqui de opinião, ele estava com Barnabé e Paulo, decide voltar para Jerusalém. E aí, estando em Jerusalém, ele pede para voltar com Barnabé e com São Paulo. E aí Barnabé disse que ele deveria voltar, que queria ele junto com eles. E aí Paulo disse, não, ele não quero levar comigo. Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara na Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Olha, ele nos deixou, agora eu não quero ele conosco. Então aqui nós tínhamos opiniões diferentes. E o que acontece depois disso? A irritação tornou-se tal, com todo respeito, aqui na verdade está falando briga e discórdia. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e partiu, recomendado a graça de Deus pelos irmãos. Então, São Marcos, um dia nós podemos esclarecer isso no céu, São Marcos ele foi um motivo de divisão, de separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé que está ali no comecinho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Está ali desde o começo, uma pessoa que tinha vendido tudo, que era da ilha de Chipre, tinha vendido tudo, que era muito próximo dos apóstolos, ele que foi responsável também por trazer Paulo para a missão, e aí possivelmente também trouxe Marcos. E aí São Marcos tinha deixado o grupo, e aí Paulo falou, não, eu não quero de volta. E Barnabé falou, sim, eu quero. O que aconteceu? Se dividiram.
Marcos e Barnabé foram para um lado, para Chipre, e aí depois Paulo ele consegue outra pessoa, que é Silas, e eles vão para outra região. Então, como que é interessante nós conhecemos? O conhecimento, ele não ocupa espaço, e como eu digo, a nossa fé, ela amadurece quando ela é esclarecida. O que você quer dizer com isso, padre? Nas nossas comunidades, claro que existe conflito. Na comunidade primitiva também existia pensamentos diferentes, tendências diferentes e até separação. O importante é que eles continuavam evangelizando e continuavam a missão. Então, às vezes, você pode até mudar de paróquia. Bom que não aconteça, mas se mudar, não deixa de ser católico. Não deixa de ser católico. Não deixa de ser católico. Não deixa o seu maior tesouro por causa do desentendimento com uma pessoa. Ele não é o dono da igreja, nem o fundador da igreja. Capítulo 16, aqui vai entrar outro personagem, vai entrar Timóteo. E aqui, no texto que o padre vai ler agora, nós vamos ver como que os apóstolos São Paulo, eles respeitavam a tradição judaica. Timóteo, ele era de raiz judaica, ele se converte e aí ele é circuncidado. Alguns vão dizer assim, padre, por que ele recebeu a circuncisão se foi decidido que aqueles que abraçavam o cristianismo não precisavam mais da circuncisão? A razão é simples, porque ele era de tradição judaica. Isso era costume para os judeus. E mesmo que havia acontecido a ruptura com o judaísmo, aqueles que tinham tradição judaica, alguns dos seus valores ainda era respeitado. Então, em outras palavras, a circuncisão era aceita, mas não era obrigatória. Por exemplo, alguém que vinha do cristianismo, alguém que vinha do judaísmo ou de tradição judaica e se tornava cristão e queria se tornar cristão, precisava ser batizado? Sim. Podia ser circuncidado? Opção daquela pessoa. Veja o texto. Versículo 1. Alcançou em seguida Derbe, depois Listra. Ora, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de mulher judia, que abraçara a fé e de pai grego. Esse detalhe mostra que o filho, ele deveria, ao contrário do que a gente pensa, o filho, ele deveria seguir a religião da mãe. Se a mãe era judia, ele também deveria ser judeu. Então a mãe era judia e o pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão por causa dos judeus que havia naqueles lugares, e que todos sabiam que seu pai era grego, mas a mãe era judia. Ao passarem pelas cidades, transmitiram-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Timóteo depois seria bispo e São Paulo iria enviar 2 cartas a ele. Nós vamos estudar muito em breve 2 cartas aqui das cartas de São Paulo do Novo Testamento. Ali, se Deus quiser, no começo de dezembro, as cartas de São Paulo a Timóteo, São Timóteo. Então, olha, a flexibilidade para respeitar a cultura sem obrigar nada. A igreja ela vai se expandindo e aqueles que queriam ainda receber a circuncisão era preciso. Nos dias de hoje isso não acontece mais. Irmão, irmã, o importante é, o padre repete, quero que isso fique claro para todos nós, o importante é que nós leiamos, mas não como uma máquina. Eu li a Bíblia toda. Tem muitas coisas que nem o padre recorda, por isso que ano que vem nós vamos aprofundar. Mas é bom nós meditarmos, é bom nós trabalharmos o texto, é bom nós vermos o que o texto está nos ensinando. Aqui isso tem muito a dizer a cada um de nós. Aqui nós estamos no começo da nossa história, no começo da história da igreja. Aqui nós vamos ver, a partir do versículo 6, a igreja ela se expandindo. Aqui tem algo também muito importante, a igreja que ela vai para a Europa. Os apóstolos, os missionários, eles queriam ficar na Ásia. E aí o Espírito Santo leva a igreja para a Europa. Então o padre vai ler e depois eu vou dar uma conclusão, uma frase aqui que eu escrevi que é como se fosse uma tese. Tese não no sentido de um texto longo, tese significa um ponto de vista, um pensamento, uma verdade, ou seja, algo que nós acreditamos que depois, claro, precisa ser defendido. O texto diz assim: atravessaram depois a Frígida e a região da Galácia, impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Chegaram aos confins da Mícia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito não os permitiu. Atravessaram então a Mícia e desceram para Troade.
Então aqui nós encontramos duas vezes, atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia, que nós estamos na Grécia, na região grega. Impedidos que foram pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Então eles estavam para anunciar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo, levava eles para a região da Grécia. Depois, até os confins da Mícia. Padre, onde que é isso? Isso daqui é a região da Grécia, da Mícia, até penetrar a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Então eles atravessaram a Mícia e desceram até Troade. Troade também, que é principalmente Troade, que é uma região já da Europa, que é uma região da Grécia. Então, no começo, quando nós voltamos lá em Atos capítulo 8, o que nós vamos encontrar? Nós vamos perceber que a perseguição tirou a igreja de Jerusalém e o Espírito Santo levou a igreja para a Europa. Para mim isso é uma tese. Para mim isso é mais uma chave de leitura que ajuda na compreensão de Atos dos Apóstolos. A perseguição fez a igreja sair de Jerusalém e o Espírito Santo fez a igreja sair da Ásia. Através da perseguição, a igreja sai de Israel. Através do Espírito Santo, ela sai da Ásia. E onde que ela chega? Ela chega na Grécia, vai chegar na Tessalônica, que na sequência, que é norte da Grécia, e aí depois, consequentemente, ela vai chegar até na Itália, vai chegar até em Roma, que nós vamos ver aqui no último capítulo, no final de Atos dos Apóstolos. Eu fico muito feliz, me ajuda, faz bem para o meu sacerdócio e faz bem para cada um de nós como católicos conhecer a história da igreja, conhecer a história da nossa fé. Vamos um pouco adiante, aí eles vão chegar em Filipos. O Espírito não permitiu que eles ficassem na Grécia. Então aqui, o Espírito não permitiu que eles ficassem na Ásia. Aqui eles chegam na Grécia. E aqui é missão europeia. A partir do capítulo 16, já no capítulo 15, principalmente a partir do capítulo 16, a missão da igreja é na Europa. A igreja começa a conquistar, começa a atravessar e a chegar em um novo continente. E ali em Filipos havia uma mulher chamada Lídia, que era negociante de púrpura. Nós estamos no versículo 14, sempre ainda no capítulo 16. Então ela era rica, comerciante de púrpura, de uma cidade chamada Tiatira, e adorava Deus e escutava o Senhor. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e a sua casa, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa, e forçou-vos a aceitar. Gostaria de refletir novamente sobre o batismo. O padre refletiu ontem, ou antes de ontem. Vamos refletir novamente. Então, ela foi batizada. Ela e quem? Ela e toda a sua casa. Será que na casa dela tinha criança? Possivelmente sim. Se o batismo fosse só para adultos e fosse um dogma, uma verdade de fé só para adultos, diria assim no texto: ela foi batizada e também todos os adultos da sua casa. Nós vamos ver aqui neste versículo 15, que o batismo também era para adultos. E depois nós vamos ver que o batismo era para adultos, o batismo também era para as crianças, para toda a casa. E aí mais no final do capítulo 16, daqui a pouquinho a gente chega lá, a gente vai ver que aconteceu um batismo em uma prisão, ou perto de uma prisão, para perceber que o batismo ele não tinha como referência e valor o tanto de água, mas que tivesse água. Então aqui nós vemos uma família toda sendo batizada. Depois, seguindo adiante, a partir do versículo 16, Paulo ele já tem um novo companheiro de missão. Nós lembramos que Barnabé foi para um lado e agora ele já tem um novo companheiro. E aí, espero que vocês se recordem, esse companheiro ele se chama Silas. E aí Silas e Paulo, eles chegam em um novo território e ali eles começam a pregar e ali eles acabam sendo presos. Havia uma mulher que tinha espírito de adivinhação, o texto vai dizer a partir do versículo 16, e depois ela começa a denunciar. Paulo e Silas, eles rezam, depois o espírito sai daquela mulher e depois a multidão, eles começam a perseguir
Paulo e começam a perseguir Silas, porque disseram que eles estavam trazendo conturbação, estavam trazendo problemas para a sociedade. Versículo 22 diz assim: amotinando-se a multidão contra eles, os estratagenos, depois de mandarem, arrancaram-lhe as vestes, ordenando que fossem batidos com vara. Depois de lhes afligirem muitos golpes, lançaram-no na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com cuidado. Recebida a ordem, este os lançou à parte mais interna da prisão e prendeu-lhes os pés no cepo. Então, eles foram presos, não só ficaram em uma prisão, mas a perna deles foi como se fosse presa em um pedaço de madeira, para ter certeza que eles estavam seguros e que ali não aconteceria nada. E aí até parece um filme, até parece aqui uma grande aventura, que de fato é verdade. Pela meia-noite, Paulo e Silas em oração cantavam louvores a Deus, enquanto outros presos os ouviam. De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces dos cárceres, ou o alicerce do cárcere. E aí o texto vai continuar dizendo que eles escaparam, fugiram da prisão. O padre tinha dito agora há pouco sobre o batismo na prisão, que seguramente não era um batismo com muita água. Veja, versículo 33. Levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente, aqui está falando sobre o carcereiro. Olha, levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes à mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Então, Paulo ele realizava pregação, milagres, batizava, foi preso. Aqui nós temos uma grande aventura, uma das partes mais interessantes aqui de todo o Novo Testamento. Então, eram batizadas famílias todas. E aqui uma família em um ambiente muito próximo da prisão. Seguramente podemos ver isso de forma muito clara, o texto não está se importando com tanto de água, mas que tivesse a matéria, que fosse a água. O que nós acreditamos hoje, para mim isso daqui é muito claro, o que nós acreditamos hoje, os cristãos acreditavam no início do cristianismo. A Igreja Católica, ela é fiel à tradição que ela recebeu dos apóstolos. E aí, capítulo 17, chega a outra região da Grécia, a região de Tessalônica. E aí acontecem algumas dificuldades, alguns conflitos com os judeus. Esses judeus que foram... E ali, olha que interessante, também é sempre muito claro, a estratégia é a mesma. Chega em uma cidade nova e vai para a sinagoga. Chega em uma cidade nova e vai para a sinagoga em dia de sábado. Essa era a estratégia. Veja se isso não é claro. Versículo 1. Depois de terem atravessado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o costume, Paulo foi procurá-los. Então ele chegava e ia na sinagoga. E ali na sinagoga, olha essa sequência. Aqui é muito claro, chave de leitura novamente. Nesta sinagoga houve conversão e perseguição. Conversão e perseguição. E aí depois os judeus, eles começam a perseguir os apóstolos, que vão indo para vários lugares diferentes. E aí diz que, ali no versículo 15, diz assim: os que acompanhavam Paulo conduziram-no a Atenas e logo voltaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. Então na Tessalônica começou a perseguição e eles foram levados para Atenas. Atenas, aqui é uma das partes mais, aqui talvez seja o ápice, o pico que o cristianismo primitivo conseguiu alcançar em relação a reconhecimento civil. Paulo chegou no Areópago, que era o centro da filosofia grega. Chegou no Areópago, que era como se fosse uma praça pública, que nós estamos em um dos locais mais altos de Atenas, é uma montanha, ali tem muitas pedras, e lá no meio ele começa a fazer o discurso. E nesse discurso ele diz: eu sei que vocês são religiosos, procuram um Deus desconhecido, e eu vos apresento o Deus desconhecido, que é Jesus. Todos estavam apaixonados. No final ele diz: e ele ressuscitou, ele está vivo. E aí começa
o desconforto, eles dizem, vamos te ouvir outra vez, volta outra vez, isso não é possível. E aí a missão, ela acaba se fracassando, tendo problemas se ela não avança em Atenas. Consequência, vão para uma cidade marítima, também na Grécia, chamada Corinto. Mas isso é assunto para amanhã. Que Deus te abençoe, fique com Deus e vamos, com a graça de Deus, até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.